Eu sou Michel de Biologia, estamos aqui para a nossa segunda aula do estudo dos vermes achatados, os plateumintos. Na primeira aula vimos as características gerais, agora passamos a discutir as principais doenças causadas por esses vermes aqui no território brasileiro. Nós vamos falar de doenças endêmicas causadas pelos plateumintos. Nós vamos falar agora de dois casos. Vamos falar da esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. Nós vamos falar da teníase. Espera aí, olhando aqui nas imagens dessa projeção, o que nós estamos vendo? Os vermes causadores dessa doença. Aqui à esquerda de vocês, o Schistossoma mansoni. Observem que ele pertence ao grupo dos trematódeos, porque nós temos macho e fêmea. Olha aqui o macho, grandão, com ventosas para se prender no interior dos vasos sanguíneos. Olha aqui a fêmea, menor, delgada. Espera aí, macho e fêmea parece que eles são uma coisa só. A fêmea fica dentro dessa cavidade aqui, ó, do corpo do macho, ficando em contato com ele e trocando gametas a todo momento. Então nós temos macho e fêmea, eles são vermes dioicos parasitas, plateumintos parasitas dioicos estão no grupo dos trematódeos. Aqui à direita nós temos a Taenia solium, que fica no intestino, também é um endoparasita, só que ela é monóica, o mesmo organismo tem os dois sexos, ela é hermafrodita. Nós vamos ver já como é que o corpo dela é dividido. E aqui chama a atenção que para se prender também no corpo, assim como o xistossoma tinha ventosas, eu observo aqui ventosas para que se prenda agora no intestino, mas eu observo na Taenia solium, que é a tênia do porco, uma coroa de ganchos que também ajuda a ter uma adesão mais eficiente, tá? Nós vamos ver agora as características de cada uma dessas doenças. Quando falamos em uma doença, o que nós temos que estudar? Quais são nossas preocupações? Então, por exemplo, esquistossomose, também conhecida popularmente como barriga d'água. O que nós temos agora? Temos que nos preocupar com algumas coisas. Primeiro, quem está causando? O agente causador. Segundo lugar, existe algum outro hospedeiro? Terceiro lugar, como é que pega? A transmissão. Quarto lugar, as fases da doença e os sintomas. Ah, Michel, eu vou ter que decorar sintoma? Não, você tem que se acostumar com os sintomas. Não que você tenha que escrever numa questão aberta usando esses termos muitas vezes clínicos, mas eles aparecem em questões para você interpretar. O cara fala lá, ó, esse paciente teve isso, as pessoas nessa região tiveram isso, qual deve ser a doença, visto que na região tem isso, isso, isso. Então, as características biogeográficas junto com o sintoma que o indivíduo apresenta são dicas para você identificar qual é a doença, qual é o agente causador. Então, vamos lá. O que nós temos aqui inicialmente? O que nós temos que considerar agora? Em primeiro lugar, só apagar aqui rapidinho. Nós temos que considerar o agente causador e, infelizmente, o nome científico é cobrado. Então, o agente causador da esquistossomose é o Schistossoma mansoni. Cuidado com a grafia correta. Nome científico, sempre primeira letra maiúscula, o resto tudo minúsculo e tem que estar sublinhado. Aqui está em itálico, porque é um texto impresso. Para vocês, no vestibular, vocês vão escrever à mão, manuscrito, na prova aberta, tem que sublinhar, tem que grifar o nome científico, não se esqueçam disso. Nós vamos ver esse verme. Ele tem macho e fêmea bem diferenciados, esse esquema aqui é bem didático. Ele mostra aqui para nós, como eu falei agora há pouco, o macho maior com ventosas para se prender no interior dos vasos sanguíneos. E a fêmea menor, mais delgada agora, fica dentro de um canal no corpo do macho. Esse canal do corpo do macho, onde a fêmea fica instalada, é o canal ginecóforo. E aí eles ficam aqui trocando gametas continuamente. Quando a fêmea estiver cheia de ovos, ela sai de dentro do macho, vem pelos vasos sanguíneos até o intestino. Bom, mas onde que eles ficam no corpo? Eles ficam entre os vasos sanguíneos, entre o fígado e o intestino, nessa região aqui, ó, que está marcado pelo ponto A. Nós vamos ver que o principal vaso sanguíneo encontrado ali é o vaso que permite a absorção dos nutrientes do intestino delgado e o primeiro lugar que eles passam agora é para o fígado. Então nós vamos chamar essa grande veia de veia porta.
Não é artéria aorta, pelo amor de Deus. É a veia porta. E esse conjunto de vasos é conhecido como sistema porta-hepático. Perfeito. Esse verme, então, como estamos vendo aqui ao lado mais uma vez, ó, macho e fêmea, ficam instalados nos vasos sanguíneos, recebendo os nutrientes agora, que você ingere e digere. Então, o verme vai se aproveitando dos nutrientes às custas do hospedeiro. E aí, quando eles vão pegando os nutrientes, vão reproduzindo. Quando a fêmea estiver cheia de ovos, ela sai da veia, não do vaso sanguíneo, sai de dentro do macho, vem pelo sangue até os vasos ao lado do intestino e deposita os ovos. Os ovos, como estão demonstrados aqui, porque esse ciclo vale para outros parasitas do gênero Schistosoma, esses ovos atravessam o aparelho intestino e caem no intestino. O que acontece? Uma vez depositados, esses ovos são arrastados com o fluxo intestinal, como vocês podem ver aqui no desenho, são liberados para o ambiente com as fezes. Chegando no ambiente agora, imagina uma área sem saneamento básico, onde a pessoa agora não apresenta oportunidade agora de deixar as fezes longe do contato com outras pessoas. Cai direto no ambiente, cai direto no solo. E aí nós temos agora esses ovos microscópicos no ambiente. Esses ovos microscópicos agora são levados pela água da chuva com a lixiviação direto agora para um lago. Nesse lago, nós devemos encontrar agora um fenômeno, a eclosão do ovo, uma larva ciliada microscópica, que é conhecido como miracídio. Essa larva, atenção, pegadinha de vestibular, não infecta o corpo humano, mas essa larva vai procurar um hospedeiro intermediário, que é esse caramujinho que está aqui à direita. Esse caramujo aquático é um molusco, filo dos moluscos, classe dos gastrópodes, família dos planorbídeos, gênero Bionfalaria, espécie mais comum aqui no Brasil, Bionfalaria é aquela barata, mas a gente pode falar Bionfalaria sp. Esse caramujo aquático vai servir de hospedeiro intermediário, demonstrado aqui, ó. Nós temos aqui no Brasil. Esse caramujo agora funcionará como um hospedeiro intermediário, o miracídio entra nele, e lá dentro, o que esse miracídio vai fazer? Uma reprodução assexuada, e vai originar agora uma larva maior, com uma cauda bífida, uma larva livre natante que volta para o ambiente, que é chamada cercária. Essa larva cercária vai ficar nadando no lago. Quando o ser humano entrar nesse lago para tomar banho, para lavar roupa, para pescar, até para se refrescar, essa larva penetra através da pele. Então ele não precisa ingerir a água. Através da pele, a larva atravessa a epiderme, chega na derme, cai nos vasos sanguíneos e vai circular pelo corpo. Quando chegar no sistema porta-hepático, o que nós teremos? Ela se instala ali, porque vai ter uma grande quantidade de nutrientes, e aí vai começar agora a crescer. Claro que não teremos apenas uma larva infectando uma pessoa. Consequentemente, o que nós encontraremos? Várias larvas entrando, com certeza pelo menos duas serão de sexos separados, uma masculina e outra feminina. Nós teremos casais formados na região entre o fígado e o intestino, que é o sistema porta-hepático. Então, o ciclo tem dois hospedeiros. O ser humano é o definitivo, que apresenta o parasita na forma adulta, realizando reprodução sexuada. E o caramujo é o hospedeiro intermediário, porque ele realiza apenas a reprodução assexuada lá dentro, numa forma larval. Beleza, mas espera aí. Poxa, logo que entra a pessoa não sente nada? Sente. Logo que entra, a pessoa terá agora febre, a pessoa vai ter agora uma reação imunitária à presença de uma larva estranha, mas infelizmente ela não consegue agora combater. O problema vem depois. O verme adulto aqui no intestino, o que ele faz? Vai reproduzir. A fêmea, quando sai do macho, sai do canal ginecófilo, vem até o intestino depositar os ovos, depois volta, ela vai passando pelo interior desses vasos e vai causando pequenas rupturas que levam ao derramamento de plasma na cavidade abdominal, cavidade celomática. E isso causa um inchaço do abdômen. Isso vai causar o termo popular, que é a barriga d'água. Por isso que a doença vai ter esse nome. Mas espera aí,
como é que eu vou evitar essa doença? Ah, então a culpa agora é do caramujo. Alguns já falam agora em combate ao caramujo, exterminar o caramujo, acabar com o caramujo. Mas peraí, a culpa é do caramujo? A culpa é das estrelas? Não. A questão não é o caramujo, a questão é que o parasita está usando o caramujo. Vejam vocês essa análise que a gente faz agora. Isso aqui é a distribuição do caramujo planorbídeo no estado de São Paulo. Ora, a culpa é do caramujo, então onde tiver o caramujo vai ter gente doente. Não é o que observamos. Vejam isso. Isso aqui é a distribuição dos casos de histossomose no estado de São Paulo. Até nossa querida capital apresenta, porque devo lembrá-los que nós temos favelas que não têm estrutura de saneamento básico e que podem permitir agora, infelizmente, a proliferação de casos da doença. O que acontece então? Nós temos agora toda cidade que apresenta o parasita necessariamente, toda cidade que apresenta o caramujo necessariamente apresenta o parasita? Não. Vejam vocês, ó. Nós temos cidades, olha aqui em vermelho no mapa, com o caramujo, mas nem toda cidade vai ter caso de histossomose. Então a culpa não é do caramujo, o caramujo é usado pelo parasita. Nós precisamos agora de estratégias para evitar o contágio da população. Então, quando falamos em medidas profiláticas, o que nós temos? As fezes são lançadas no ambiente, tenho que evitar que essas fezes sejam lançadas dessa maneira livre. Então, saneamento básico, tem a estrutura de fossa séptica, já ajuda bastante. Ah, vou eliminar o caramujo? Não, mas vou tratar as coleções hídricas. Coleção hídrica é um lago, uma lagoa, um açude, onde eu encontro os planorbídeos infectados. Então eu vou só onde tem o problema, para tentar eliminar o parasita. E é claro, educar as pessoas, não nadar em desconhecidos. No Nordeste, tem um provérbio muito famoso, que já foi até questão da FUVEST: se nadou e coçou, então é porque pegou, porque quando essas larvas entram na pele causam uma coceira, causa uma irritação cutânea. Ah, então peraí. Então, como é que eu explico esse provérbio? Você entrou no açude para nadar, se refrescar, saiu de lá coçando, é porque a larva cercária, o miracídio não entra na nossa pele, a larva cercária penetrou e agora você vai desenvolver a histossomose. Quanto às questões agora que relacionam sintomas, devo lembrá-los que na fase crônica, quando você está com o verme adulto agora, chama a atenção, fígado e baço inchados, aumento da pressão da veia porta, porque vai ter os vermes agora no meio do caminho, é claro que a pressão do sangue ali dentro vai aumentar, e você vai ter o abdômen inchado, doendo ao menor contato, dor abdominal à palpação. Tá legal? Tudo bem, galerinha? Então isso é o que a gente tinha para falar sobre a esquistossomose ou barriga d'água, que infelizmente ainda comete um grande número de pessoas no nosso país. Vamos passar para a segunda parasitose, a famosa teníase. Nome da doença sempre é determinado pelo gênero do agente causador. Então, Schistosoma mansoni causava histossomose. Teníase é causada por vermes do gênero Taenia. Muitas vezes, o pessoal se refere na prova como Taenia sp. SP é um termo genérico para as várias espécies que eu tenho no gênero. Aqui nós vamos falar em dois aqui no Brasil, a Taenia solium e a Taenia saginata. Qual a diferença, as diferenças entre elas? Nós vamos vê-las. A primeira já está aqui no enunciado. Nós vamos ver que tem o hospedeiro definitivo é o homem e o hospedeiro intermediário, que vai ter a forma larval. O porco é da Taenia solium e o boi é da Taenia saginata. Mas como é que é o ciclo desse parasita? Como é que é esse parasita? Esse parasita é um verme longo que pode chegar a 9 metros de comprimento em média. Ele é formado basicamente por uma cabeça ou escólex, como eu já mencionei anteriormente, olha aqui ao lado. A cabeça da Taenia saginata e da Taenia solium tem ventosas para se prenderem, só que agora eles ficam no intestino. Schistosoma mansoni ficava nos vasos sanguíneos entre fígado e intestino. A Taenia solium e a Taenia saginata ficam no intestino delgado. Tá aqui. Eles se prendem na parede do intestino, mas eu queria chamar a atenção, a saginata só tem ventosas. A solium tem ventosas e uma coroa de ganchos aqui em cima. Ou seja, a fixação da Taenia solium é mais eficiente. Espera aí. Questão já um pouco antiga do vestibular. Cite adaptações dos vermes para o endoparasitismo, para sobreviver dentro do seu hospedeiro. O que nós temos?
Aqui está um excelente exemplo. Ventosas e ganchos para garantir adesão, para ele não ser eliminado agora. Ora, espera aí. Então, vamos considerar o seguinte. Só apagar aqui. Esses vermes ficam no intestino delgado, se aproveitando agora do que estamos ingerindo, absorvendo diretamente pela superfície do corpo. Eles não têm tubo digestório. Ué, nem precisa. Nós para eles. Agora observa o tamanho do verme. Opa, pô, Michel, o verme é muito grande. Mas o corpo dele parece que é dividido em unidades. Sim, cada unidade do corpo aqui é agora a gente vai chamar de proglote ou proglótide. A cabeça ou escólex está aqui na ponta. Mas o resto do corpo é dividido em centenas de proglotes ou proglótides. Cada proglote é uma unidade de reprodução independente. Ela tem gônada masculina e gônada feminina. Ela tem espermatozoide e óvulo. Faz autofecundação. Quando estiver cheia de ovos, ela se solta. Aí a proglote vai ser levada pelo fluxo intestinal e vai ser liberada para o ambiente. Então, é visível olho nu. Ovo de xistossoma você não consegue ver que é microscópio. O ovo de tênia sólida e tênia saginata é pequeno, mas o pacote, a proglótide ou proglote, você consegue ver. Isso também já foi questão de vestibular, onde falava que uma jovem tinha apresentado pedaços esbranquiçados semelhantes a macarrão junto às suas fezes. Aí, sua mãe, cujo nome técnico era proglote. Aí, no enunciado falava que sua mãe foi avisada que não precisava se preocupar, pois era um pedaço de um verme que havia morrido e estava se desfazendo. Isso é verdade? Não. Proglote é um pedaço de um verme que está vivo, se reproduzindo no corpo. Ah, então está errada a informação que foi dada no enunciado. O proglote da tênia sólida e da tênia saginata tem uma pequena diferença anatômica, mas isso para vocês do ensino médio não tem necessidade. O problema maior é que isso aqui se desfaz quando cai no ambiente. Então, imagina a pessoa defecou direto no ambiente, sem saneamento básico, essas proglotes vão se romper e aí ovos microscópicos serão agora lançados no meio. Esses ovos microscópicos você não vai conseguir ver. Olha aqui a imagem de um deles. Esses ovos microscópicos não serão agora visualizados. Eles vão estar no ambiente. A proglote você vê, o ovo não. Vem água da chuva, leva esses ovos agora para uma mina de água, para um lago, e a água com o ovo é utilizada agora para a alimentação de um porco ou de um boi. Aí agora vem o cuidado. Se a pessoa tem tênia saginata, está eliminando ovos de tênia saginata, proglotes de tênia saginata, ovos de tênia saginata, quem tem que ingerir esses ovos? O boi. Cada parasita está adaptado ao seu respectivo hospedeiro. Agora, se a pessoa tem tênia solium, está liberando ovos de tênia solium, quem tem que ingerir é o porco. Se um ingere o ovo do outro, se o hospedeiro intermediário de um ingere o ovo do outro parasita, ele é destruído no tubo digestório. Cada parasita está adaptado ao seu respectivo hospedeiro. Então, a pessoa tem uma determinada tênia, liberou a proglote no ambiente, liberou o ovo agora a partir dessa proglote, o hospedeiro intermediário respectivo ingeriu. O ovo muito pequeno vai ser absorvido pela corrente sanguínea, vai agora migrar pelo corpo. E onde que ele vai se fixar? Onde tem elevada demanda bioquímica de oxigênio e nutrientes. Musculatura e tecido nervoso, formando agora um casulo protetor chamado oncosfera e uma larva no seu interior que eu vou chamar de cisticerco. O cisticerco parece um casulinho esbranquiçado, parece até um grão de bico. Ele vai ficar na musculatura, ele vai ficar na carne, ele vai ficar nos nervos, vai ficar no sistema nervoso, vai ficar no cérebro. E aí, isso vai causar problemas para o porco ou boi? Claro que vai, mas você, criador, nem percebe. Se você agora ingere esta carne, que nada mais é do que a musculatura, você vai ingerir a larva. A larva resiste à passagem pelo pH do estômago, cai no intestino e lá eclode essa larva, como a gente pode ver aqui. O casulo agora, a larva se cerca eclodindo, já tem até o escólex aqui, ó, o pré-escólex formado, a coroa de gancho da tênia sólida, e aí vai formar o verme adulto que vai poder chegar a 9 metros de comprimento. Mas essa carne tem que estar como?
crua ou mal cozida. Se você aquecer, ferver, cozinhar, assar, fritar essa carne, você mata. Ah, Michel, então é fácil. Não é tão fácil assim, porque existem, infelizmente, localidades no país onde a gente não tem agora a população com condições facilmente de cozinhar, de fazer um fogo, de fritar. Infelizmente, esse ambiente é favorável para a continuidade do ciclo da doença. Ora, então merece agora o seguinte destaque: a transmissão da doença é feita pela ingestão da carne do porco para Taenia solium, do boi para Taenia saginata, crua ou mal cozida. E aí, com verme no seu interior, você vai ter dores abdominais, diarreia e ele vai aproveitando seus nutrientes. Então, perda de peso mesmo comendo bem, mesmo na vigência de bom apetite. Ora, e aí? Nós podemos ver aqui nas imagens, olha a diferença da Taenia solium aqui à esquerda. É nítido nessa imagem a coroa de ganchos além das ventosas, enquanto a Taenia saginata apresenta apenas as ventosas. Tá? Ora, nós vamos ter uma outra consideração agora, uma outra doença. Poxa, como chama? A teníase, pelo que você falou, é causada pelo verme adulto no interior do intestino. Sim, você vai ter teníase quando você ingerir a carne com a larva, e aí você terá agora o verme adulto no intestino. Mas existe uma outra possibilidade, a cisticercose. O que é a cisticercose? É quando o homem age como hospedeiro intermediário da Taenia solium. Espera aí, normalmente o homem está ingerindo a carne, com a larva ele vai ter o adulto. E se o homem ingerir agora o ovo, bebendo água contaminada ou comendo um vegetal que foi irrigado com essa água contaminada, contendo o ovo, mas cuidado, o ovo só da Taenia solium. Se o homem ingere o ovo da Taenia saginata, ele destrói o tubo digestório. O ovo da Taenia solium resiste. O ovo resiste à passagem pelo nosso estômago, chega no intestino, esse ovo cai na corrente sanguínea e migra para nossa musculatura, para o nosso cérebro. O primeiro caso do Dr. House no seriado dele, primeiro episódio piloto, fala de um caso de cisticercose, onde uma professora tinha larva cisticerco na musculatura e no cérebro. Aqui vocês podem ver essa imagem mostrando neurocisticercose. Olhem as larvas se formando no tecido nervoso. É claro que isso vai causar lesões e consequências. Perda de visão, desmaio, convulsões, perda auditiva, várias consequências neurológicas aparecem por isso. E muitas vezes não é operável. Então a pessoa tem que passar o resto da vida agora convivendo com isso e tentando agora amenizar os sintomas. Isso acontece quando a pessoa ingeriu ovos, então ingestão acidental de ovos da Taenia solium em água ou vegetais contaminados. Então, se você ingerir carne com a larva, você vai ter teníase, verme adulto. Se você ingerir água ou vegetais com ovos de Taenia solium, você vai ter a larva, você vai ter a cisticercose. Ora, então quais seriam as medidas profiláticas? Saneamento básico vale para as duas doenças, tanto para a teníase quanto para a cisticercose. Cozimento adequado da carne do porco e do boi só vale agora para a teníase. E lavagem adequada de vegetais e tratamento da água para a cisticercose. Espera aí, e se eu falar de fiscalização da carne que tem que ser feita pelo Ministério da Agricultura? Então aí você está tendo mais uma opção agora para evitar carne contaminada chegando até os açougues. Quando a carne que a gente compra tem aquele selo do Ministério da Agricultura, é porque ela foi fiscalizada, então não há risco de contaminação. Tudo bem, galerinha? Belezinha? Então aqui fechamos mais essa aula agora com duas doenças típicas do nosso país, causadas por esses vermes achatados, e uma derivação, que é a cisticercose. Aquele abraço, fiquem com Deus e até mais.